Gente, então, eu sou a Bianca, sou aluna de mestrado do programa, né? Trabalho com a doutora Márcia Franzolin e sou também aluna da doutora Fernanda Portaro. E fico aqui no laboratório de bacteriologia no Instituto Butantan. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns temas básicos de microbiologia. Assim, vou passar por cima desses temas, nada muito extremamente aprofundado, mas mais para vocês terem uma noção. Vocês podem me mandar dúvidas depois, vou colocar meu e-mail aqui também. E é isso. Bom, então eu vou começar introduzindo um pouco sobre as bactérias, né? São organismos procariotos, ou seja, células sem núcleo definido com outras organelas membranosas. São encontrados em todos os ambientes da Terra e podem ser tanto comensais, ou seja, conviver de uma maneira pacífica com a gente, digamos assim, como também podem causar doenças e até mesmo levar a óbito. Então, as bactérias estão em tudo. Eu coloquei aqui essa lupinha da bactéria aqui no nosso intestino, mas elas estão nas nossas mucosas, estão na nossa boca, enfim, presentes a todo momento. O problema mesmo é quando elas são patogênicas, né? Ou seja, elas causam doenças. E por algumas delas causarem doenças, a gente tem um interesse muito grande em realmente entender esses micro-organismos. Então, só uma pincelada aqui na morfologia, né? As principais, então, que a gente mais vai encontrar na área clínica são os cocos e bacilos, mas também tem os espirilos, as espiroquetas, as de brotamento ou apendiculadas, né? E as bactérias, que ficam um pouquinho cortado aqui, mas também temos as filamentosas. Então, o principal jeito de a gente diferenciar essas bactérias é através da parede, né? A gente consegue classificar a grande maioria delas entre gram-negativas e gram-positivas. As bactérias gram-positivas, elas têm essa camada de peptidoglicano muito espessa, um espaço periplasmático e a membrana citoplasmática. Já as gram-negativas, elas vão ter, olha só, uma camadinha bem mais fininha de peptidoglicano, lipoproteínas e uma membrana externa, além de lipopolissacarídeos. Vale ressaltar que os lipopolissacarídeos também são fatores de virulência para essas bactérias, ou seja, fazem, quando entram em contato com o nosso organismo, fazem ali com que a gente tenha respostas que podem levar à febre, enfim. O peptidoglicano, então, é uma camada muito rígida, composta de polissacarídeos e alguns aminoácidos, e tem essas cadeias longas que são sintetizadas de uma maneira adjacente entre si. Então, elas formam, tem ligações cruzadas desses aminoácidos, e aí quanto mais ligações cruzadas a gente tem, maior vai ser a rigidez. Ou seja, lembra que as gram-positivas, ó, ela vai ter uma camada muito mais grossa de peptidoglicano, ou seja, elas vão ser muito mais rígidas em comparação com as gram-negativas. Então, ela é composta 90% por peptidoglicano, muitas vão exibir camadas sobrepostas, né? E moléculas de ácido teicoico também na sua parede. São ligados covalentemente ao ácido morâmico e são parcialmente responsáveis pela carga negativa da superfície dessa bactéria. Já as gram-negativas vão ter uma camada muito mais fina e a maior parte dela vai ser composta por aquela membrana externa, que consiste então em uma segunda camada, bicamada lipídica, com fosfolipídios e proteínas e o lipopolissacarídeo. E aí, como que a gente faz para identificar? A gente vai realizar então a coloração de grão. Ela tem 4 etapas, é super rápido, super fácil de fazer. A gente primeiramente vai isolar esse micro-organismo em uma placa de Petri, de agar. Vai fazer um esfregaço em lâmina, então a gente pega uma laminazinha, faz o esfregaço ali, seca no fogo, e aí a gente vai para a parte da coloração. Primeiro passo é o cristal violeta. Aqui não temos diferenciação, as duas vão ficar roxinhas. O cristal violeta é um corante, tá? A gente vem então depois com o Lugol, que vai fixar essa coloração. Aqui as duas continuam roxas. E por terceiro passo, a gente vai colocar o álcool ou acetona. Esse processo tem que ser um pouquinho mais rápido. Isso vai fazer uma descoração
nas bactérias que são gram-negativas. Por quê? As que são gram-positivas, ela tem aquela camada muito mais espessa, muito mais rígida, e o corante ele vai se fixar melhor ali naquele tecido mais grosso. Desculpa, naquela camada mais grossa. E aí, as gram-negativas vão ter essa coloração removida, porque ela tem realmente uma camadinha mais fina. Então, a gente vem com um contracorante, que é a fucsina, que é um corante rosa, avermelhado, que vai, então, conseguir penetrar. E não vai penetrar nas que são gram-positivas, porque o corante roxo já penetrou. Então, já tá corado ali. O que já tá corado não vai mexer. E aí, no microscópio, a gente vai ver elas assim. A gram-positiva, assim, toda roxinha. E as gram-negativas, assim, rosinhas ou meio avermelhadas, tá? Também depende do corante. Passando essa camada, né, da parede, a gente vai ter a membrana citoplasmática. Essa é uma membrana que vai separar o ambiente externo, é, interno da célula. E vai conferir também um pouquinho de proteção contra a lise osmótica, que acontece quando há um excesso de entrada de líquido ou excesso de perda de líquido da célula bacteriana, tá bom? E ela tem essa permeabilidade seletiva, ou seja, ela realmente faz esse controle de tudo que entra e tudo que sai da célula. Ela é composta por essa camada, bicamada fosfolipídica, né? Então, olha só, bicamada porque são duas pontinhas contendo componentes que são hidrofóbicos, no caso, os ácidos graxos, e hidrofílicos, que seriam o glicerol fosfato. Os ácidos graxos, eles estão voltados para a parte mais inferior, enquanto as porções hidrofílicas estão expostas, né, para o ambiente externo. O fato dela ter tanto uma parte hidrofílica quanto hidrofóbica, né, hidrofílica com afinidade pela água e hidrofóbica com aversão pela água, vai fazer com que ela seja relativamente fluida e vai ter uma liberdade ali de um movimento entre as proteínas, ou seja, é isso que também ajuda nessa questão dela ter essa seletividade. Então, ela tem essa permeabilidade, ela protege, ela é uma barreira, mas quando ela quer que algo entre ou que saia, ela consegue garantir isso. Além disso, ela também serve como um sítio de ancoragem para várias proteínas. E falando nessas proteínas, normalmente a gente está se referindo a proteínas de ligação ou proteínas transportadoras. Temos também algumas proteínas periféricas encontradas na superfície da membrana. Bom, a maioria dessas proteínas vão estar realmente, ó, dentro aqui da membrana, né? Que são as que a gente chama de proteínas integrais. E algumas outras vão ter uma porção ancorada com regiões extramembranosas, ou seja, para fora da membrana. Então, ela pode sair um pouquinho para dentro ou para fora. E nós temos ainda as proteínas transportadoras, porque acontece. Algumas moléculas são muito grandes para apenas ultrapassar a barreira ali da membrana plasmática, né? Então, às vezes a gente precisa do auxílio de proteínas para puxar essas moléculas para dentro ou então para tirar da célula. Essas reações de transporte, elas vão deslocar o nutriente de acordo com um gradiente de concentração. E isso vai também ter um custo energético. Quando a gente fala de custo energético, a gente está falando de consumo ali de ATP, né? De realmente consumo de energia. Algumas proteínas vão transportar somente um tipo de molécula, algumas vão ter uma afinidade por uma classe inteira de moléculas. E a gente consegue classificar esses transportes em três tipos. O transporte simples, né? Então, uma proteína é transportadora transmembrana, né? Então, aqui, ó, a gente consegue ver ela, que vai levar do exterior para o interior da célula por força próton-motiva. A gente tem a translocação em grupo aqui, onde tem uma modificação química daquela substância que vai ser transportada, né? Porque às vezes aquela substância, aquela molécula inteira não consegue passar, né? Então às vezes a gente precisa degradar ela, ou enfim, fazer alguma alteração para que ela consiga ser removida ou entrar na célula. E os transportadores aqui do tipo ABC, que necessitam de uma proteína de ligação no substrato, né? Um transportador integrado e uma proteína que vai hidrolisar ATP, ou seja, ele vai consumir energia.
Então ela precisa carregar aqui essa molécula, tá vendo? Para que ela seja transportada e consiga sair da célula. Agora, falar um pouquinho sobre a regulação gênica. Regulação gênica, gente, é um tópico um pouquinho complicado. Acho que vocês ainda vão ter a aula de introdução à biologia molecular. Então, assim, eu não vou me aprofundar muito nessas questões, vou falar bem por cima, tá? Porque eu não quero confundir a cabeça de vocês. A regulação gênica, então, é quando a gente tem um controle de quais genes vão ser expressos, o que vai ser determinado quando e também em qual quantidade esse gene vai ser ativado ou então reprimido, né, na produção de RNA e também de proteínas. Isso vai ser muito importante para que a célula consiga funcionar adequadamente. E também pode depender de estímulos externos, então, de acordo com o que está acontecendo ali no ambiente. Então, a gente tem os óperos, que é o seguinte: os genes em procariotos, normalmente, eles estão organizados nesses óperons, né? Onde esses genes que se relacionam, né, entre si são transcritos em uma única unidade. Então, é, um, é, um, é uma unidade que vai transcrever genes de uma determinada função, certo? E isso consiste em um promotor, um operador e nos genes estruturais, onde o operador é quem vai regular a transcrição, agindo como um interruptor, ou seja, que vai ligar ou desligar a transcrição daquele gene específico. A gente tem os fatores de transcrição e os repressores, né? Onde os fatores de transcrição são as proteínas que se ligam no DNA, promovendo ali, né? Ativando, que são os ativadores, ou inibindo a transcrição, que são os repressores. E os repressores frequentemente vão se ligar ali naquele operador, impedindo que a RNA polimerase transcreva alguns genes. Então, para a gente aumentar a expressão de um gene, a gente fala em indução, ou seja, é algum estímulo que vai induzir o aumento da expressão daquele gene. Isso vai acontecer por proteínas reguladoras que vão responder a determinados sinais. Já ao contrário, né, para que os produtos gênicos diminuam a concentração, a gente fala em repressão. Pelo menos tem três tipos de proteínas que vão regular a iniciação da transcrição pela RNA polimerase. Os fatores de especificidade, que vão alterar a especificidade do RNA polimerase para algum promotor. Os repressores, que impedem o acesso à RNA polimerase ao promotor. Os ativadores, que estimulam a a interação da RNA polimerase ao promotor. É, Então, o que é importante que vocês saibam. Os repressores se ligam nos sítios específicos do DNA. A regulação pela proteína repressora que bloqueia a transcrição é chamada de uma regulação negativa. Então, lembra que bloqueio negativo, repressão, certo? E a ligação do repressor, que é regulada por um sinal molecular efetor que provoca essa mudança conformacional. Agora, os ativadores se ligam ao DNA e estimulam, ou seja, ativador estimula, induz, ok? E por isso a gente fala de uma regulação positiva. Dito isso, reforçando, muitos desses genes bacterianos são reunidos em reguladores em óperos. E quando mais de um óperon é controlado pela mesma proteína reguladora, ele se torna uma unidade, uma coisa coletiva que a gente vai chamar de régulon, ou seja, uma região que controla mais de um óperon é, com finalidades similares. Falando um pouquinho então sobre como essas bactérias se reproduzem, né? A gente fala de reprodução assexuada. A gente vai ter aqui então uma célula, né, bacteriana ali com o seu conteúdo genético. Pode conter também um DNA e um plasmídio. Eu acho que vocês viram plasmídio na aula de ontem, né? Então é aquele DNA extra circular. A célula, ela vai se expandir, certo? Então ela vai aumentar, vai dobrar de tamanho, enquanto o seu DNA vai sendo duplicado, certo? Tanto o seu próprio DNA quanto o plasmídio. Até que realmente ela forme uma segunda célula. Ela vai ficar tão grande que ela vai começar a se separar e se dividir. E a partir de uma célula, a gente tem duas células. Eu gosto também de enfatizar que a gente não vai ter
três células. A gente vai ter duas células. É uma célula só que cresceu ali, né? Teve sua expansão e virou duas, tá? Porque algumas pessoas podem ficar confusas com isso. E esse crescimento, né, populacional é uma coisa exponencial. Então a gente tem uma que viram duas, que viram quatro, que viram oito, que viram 16 e por aí vai. E aí quando a gente fala de crescimento populacional, né, então crescimento microbiano, a gente vai ter algumas fases para isso, né, para estar observando isso acontecer. Normalmente em laboratório, é, a gente vai plaquear aquela bactéria ali numa placa de agar, certo? E ela vai ter naquela placa uma quantidade de nutrientes. Ou então pode ser um meio líquido também, enfim. Vai ter ali naquele meio uma quantidade de nutrientes finita, ok? Porque a gente não está ali alimentando, enfim. Então, assim que a gente coloca o binóculo, a gente tem essa fase de latência, onde ela está entendendo ali o que que ela tem ao dispor dela, o que está faltando, o que está em excesso. E tem uma intensa atividade metabólica, porque ela está se preparando para começar a se multiplicar, né? Então, tem síntese de enzimas, e outras moléculas essenciais aqui nessa fase de latência, que a gente também chama de lag. Depois disso, como eu disse, ela vai ter um crescimento que é exponencial. Esse crescimento é quando ela começa realmente, de fato, a se dividir, né? Então, é uma reprodução extremamente ativa, e é onde ela vai consumindo, né? Cada vez mais o que tem ali naquele meio. A gente chama essa fase de log também, né? Fase exponencial log. Então, a gente entra aqui na fase estacionária. Fase estacionária também é caracterizada por quando você tem o mesmo número de células vivas e células mortas ali naquele meio. Como eu disse para vocês, os nutrientes ali naquele meio, eles são finitos, né? Então eles acabam. Então não dá para ela ficar ali se reproduzindo eternamente. Vai começar a faltar para algumas, então elas começam a morrer. Então a gente vai ter essa redução desses nutrientes, o acúmulo também de subprodutos, ou seja, quando ela consome esses nutrientes, ela também vai gerar outros produtos metabólicos, né? Resíduos metabólicos. E também isso vai gerar também uma mudança de pH naquele meio. E aí, quando a gente começa a ter um declínio, né? Então já não tem mais o que aquela bactéria consumir ali para ela se manter viva, para ela continuar se reproduzindo, a gente chama de fase de declínio ou morte, onde realmente essas células começam a morrer. E muitas culturas também começam a morrer de maneira exponencial. Então, é a redução drástica dos nutrientes, né? E também a mudança de pH devido à excreção ali de metabólicos. Legal, falei para vocês então, expliquei um pouquinho como é que funcionam esses seres incríveis que são as bactérias. Falei que elas se reproduzem muito rápido, então vamos pensar ali numa infecção bacteriana. Ela entrou no seu organismo. O diferente de um meio de cultura, você não é um nutriente finito, você não vai acabar, né? Você continua se alimentando, mesmo que você não continuasse ali, você tem todas as suas reservas energéticas, enfim. Então, para ela começar a formar uma população muito grande e levar a doenças mais graves no organismo humano, né? É muito rápido. Com isso, a gente teve aí o desenvolvimento ao longo dos anos de antibióticos. E o que que são antibióticos? Qualquer medicamento capaz de combater uma infecção que é causada por um micro-organismo em algum outro organismo vivo. Dentre os antibióticos, a gente tem os que combatem bactérias, tá? E a gente também tem os antifúngicos, embora tenham mecanismos de ação diferentes. Agora, o que a gente não tem, né, é os que destroem vírus, e é muito importante ressaltar isso, tá? Gosto de lembrar, não toma antibiótico se a infecção é viral. Covid, gripe, enfim, não é antibiótico que vai resolver. Bom, e eles têm diversos mecanismos de ação. Eu não vou me aprofundar muito nisso, que eu acho que levaria 3 dias para eu explicar tudo para vocês. A gente tem os que agem na síntese da parede celular. Então, lembra que a gente tem paredes celulares diferentes. A gente tem a gram-positiva, a gram-negativa, e para isso a gente vai ter antibióticos específicos para cada uma também, tá bom? Os que afetam a RNA, o DNA, a síntese de proteínas, tanto na porção 50S quanto na porção 30S. Os que vão atuar ali na estrutura e função da membrana citoplasmática, metabolismo de ácido fólico, enfim.
A gente tem aí uma vasta gama de antibióticos diferentes que agem de maneiras diferentes e funcionam para bactérias diferentes, ok? Dito isso, vocês acham que elas são bobas? Elas aprenderam a lutar. As bactérias elas podem se tornar resistentes, então, a esses antibióticos, né? E isso pode ser uma coisa tanto natural dela, então, como são várias classes bacterianas e várias classes de antibióticos, uma bactéria pode ser resistente a um antibiótico que outra bactéria não necessariamente vai ser. Inclusive, às vezes a gente isola de uma bactéria algum composto que pode ser transformado em antimicrobiano para outras bactérias. Então, assim, é um mundo ali que existe. Só que essa resistência, ela também pode ser adquirida, né, de uma espécie para outra. Então, a gente vai falar que a gente tem mecanismos intrínsecos, ou seja, a bactéria já nasce resistente àquele tipo de, àquela classe antimicrobiana, adaptativos, ou seja, pela exposição àquele antimicrobiano, às vezes ela não necessariamente era resistente, ela tinha aquele gene, mas era uma coisa dormente. Então, quando ela é exposta, realmente ela desenvolve, e aí só sobrevivem as que são resistentes, e por isso só se proliferam as que são resistentes. Também podem ser adquiridas, uma bactéria passa para outra. Então, eu até coloquei aqui esse videozinho das meninas aqui brigando, né? Então, aqui é a bactéria de branco, ó, aprendeu a lutar. Quer dizer, a bactéria de azul aprendeu a lutar, ó, tacou o antibiótico no chão. E aí, vou falar um pouquinho então sobre quais são esses mecanismos de resistência. Como eu falei para vocês, são muitas formas, são muitos modos assim de ação desses antibióticos, e da mesma forma a gente vai ter muitos mecanismos de resistência. Então, a gente vai ter mecanismos que são enzimáticos, então aquele antibiótico ali até penetra na célula bacteriana, mas elas liberam enzimas que vão inativar ele. A gente tem as bombas de fluxo, onde ele penetra a célula, mas as bombas de fluxo conseguem remover ele sem causar nenhum dano, ou reduzir o máximo do dano. A gente vai ter alteração no sítio de ação, né? Ou seja, a gente tem isso aqui que chama, a gente costuma falar de sistema chave-fechadura, né? Então a gente tem ali a bolinha, né, o antibiótico, e ele encaixa perfeitamente ali naquele sítio de ação para matar a bactéria. Só que ela não é boba, ela consegue alterar. Então, de repente, a gente tem aqui a bolinha e ela já não encaixa mais, tá vendo? Virou um Vzinho aqui. Não vai encaixar mais e não vai mais funcionar. Ele perde completamente a sua ação, mesmo que ele tenha invadido a célula bacteriana. A gente vai também ter as mudanças de permeabilidade, né? Então, lembra que a gente tinha antibióticos que agiam na parede? Então, a gente consegue deixar, a bactéria consegue deixar essa parede bem mais resistente e o antibiótico já nem consegue entrar mais, né? E além disso, a gente tem os plasmídeos, que são esses pedaços de DNA circulares que podem carregar esses genes de resistência. E eu já vou falar para vocês como é que elas conseguem adquirir esses plasmídeos. A gente tem três formas básicas dessas bactérias adquirirem esse gene de resistência. Primeiro, a gente vai falar da conjugação, que é o que eu falei para vocês do plasmídio. Então, uma bactéria doadora vai passar essa informação genética para uma bactéria é, receptora. E aí, ó, as duas vão se tornar resistentes, certo? A gente tem a transdução, a gente tem um bacteriófago, que é um vírus que infecta a bactéria, que às vezes ele pode estar carregando ali um gene que carrega ali a resistência a algum tipo de antimicrobiano, né? E aí, a hora que ele vai infectar a bactéria, ele consegue passar esse gene de resistência para ela. Mas ele primeiro absorveu de uma outra célula, né? De uma outra bactéria. Até coloquei ele aqui, um maiorzinho para vocês verem como é que ele é. E também a gente tem a transformação, onde por uma alteração ali na, na permeabilidade daquela parede, daquela membrana da bactéria, ela consegue adquirir um DNA solto ali, né? A gente consegue até fazer isso em laboratório por choque elétrico. Enfim, eu não sei se exatamente se é esse o termo, se é choque elétrico, eu sei que é eletroporação. Mas enfim, a gente consegue ali deixar aquela célula mais sensibilizada para receber esse DNA externo. Ah, tá. E aí, gente, tudo isso leva ao aparecimento das bactérias também multiresistentes, né? Eu não coloquei um slide sobre isso, mas hoje em dia a gente já tem bactérias
que são resistentes a mais de uma classe de antibióticos, né? Então elas possuem aqui mais de um mecanismo de ação. E é extremamente difícil de destruir elas, uma vez que a infecção já está estabelecida. Eu tentei passar um pouquinho para vocês, de uma maneira básica, mas sem ser muito básica. Se vocês forem fazer, por exemplo, a prova aí da Biotech, eu queria deixar como referência principal o livro de microbiologia de Brock e esse microbiologia também do Trabulsi Altertum. Mas outros livros muito bacanas, se você curte essa área de microbiologia, né? A de biologia molecular e genética bacteriana da doutora Marilis, e o de microbiologia básica também do Dr. Gregório. E os princípios de bioquímica de Leninger, que é o pesadelo de muitos, mas é muito bom para estudar um pouquinho sobre essa parte. E, novamente, se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem me escrever, é, podem me escrever, podem me chamar lá no Instagram. Deixei aqui também, caso vocês ainda não tenham seguido, né, o Instagram do curso de inverno, vai lá seguir. É, e é isso, muito obrigada pela atenção de vocês e também pelo convite. Muito obrigado, Bianca, pela aula, foi excelente. Parece que o pessoal gostou também. Queria abrir agora para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, por favor, no Q&A de preferência. Bom, Acho que é isso. acho que é isso. Como ninguém tem nenhuma dúvida e você acabou um pouco antes do seu horário, a gente vai agora passar por um pequeno intervalo para a gente voltar para a aula de biologia molecular com a Tatiana depois. Olha, a Então, Melissa mandou uma dúvida aqui, ó, pode responder. sobre o uso de bacteriófagos em bactérias multiresistentes. Será que futuramente, devido à alta taxa de resistência, a biotech irá atuar em cima disso? Sim, Melissa. Na verdade, a gente já busca diversas alternativas, coisas que às vezes vocês nem imaginam. Eu acho que tem sim uma linha de pesquisa com bacteriófagos, tá? Eu não consigo te dizer exatamente quem é que trabalha com isso, mas eu me lembro de já ter ouvido falar. Vou falar um pouco do meu caso. Eu trabalho com nanopartículas metálicas. Então, é literalmente isso. São nanopartículas feitas de metais que a gente usa aqui, são prata e cobre. E, assim, tem um número muito grande de alternativas é, sendo estudado. O problema é também achar alternativas que não vão ser danosas para nossa saúde, né? Mas é Mais alguém isso. tiver alguma dúvida, pode. Tem aqui no Q&A. Primeiro, a Luana Gomes perguntou: quais as utilizações da regulação gênica? Luana, muito legal essa sua pergunta, porque realmente a gente consegue fazer mutantes, né, em laboratório e de repente reprimir fatores de virulência, ou seja, o que tornava aquela bactéria tóxica para nós humanos. Então, por exemplo, essa é uma forma de utilizar. Ou então reprimir ali aquele gene de resistência. Enfim, claro que não é fácil de fazer e nem sempre vai ser um caso de sucesso, né? Porque afinal de contas a gente tem que pensar também que sobrevivem os mais fortes. Então, não adianta a gente liberar ali, por exemplo, uma bactéria sem seu gene de resistência, porque ela não vai prevalecer. Tem mais uma aqui. É verdade que tomar muito antibiótico, o corpo acaba ficando resistente? Camila, não. O nosso corpo não é resistente a antibiótico. Sabe por quê? Porque ele não age na gente, ele age na bactéria. Sempre, 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 sempre. Quando a gente fala de resistência, a resistência é bacteriana. Você não vai se tornar resistente ao antibiótico. O que pode acontecer? A gente
como eu falei para vocês ali no comecinho da aula, a gente tem uma microbiota natural, né? Uma coisa que a gente já nasce com ela. Desde o momento que a gente literalmente, né, vem pro mundo. Quando a gente faz o uso indevido desses antibióticos, ou seja, a gente toma sem prescrição médica, sem necessidade, né? Tipo, por exemplo, o caso aí da Covid, que muita gente tomou antibiótico. Não precisava, não fez nada no vírus, e você tomou ali de graça. É, Quando a gente faz isso, a gente pode estar induzindo com que as próprias bactérias ali ativarem esses genes de resistência. E aí o perigo é, quando a gente entra em contato com bactérias patogênicas, as nossas próprias bactérias podem estar passando esses genes de resistência. Então, seria o caso. Mas a gente não é resistente ao antibiótico, tá? Sempre as bactérias. A Maura falou que no laboratório dela trabalham com nanopartículas e terapia fotodinâmica para combater a resistência. Ai, que legal. Sim, Maura, a resistência é um dos principais desafios de saúde atualmente. É inclusive considerado pela Organização Mundial da Saúde, né, como um dos fatores de risco maiores aí que a gente tem no mundo. E estima-se que assim até 2050 sejam, eu não lembro agora o número exato, mas eu consigo até ver aqui depois para vocês. Mas assim, milhares de mortes, tá? Isso vai se tornar um problema muito grande aqui no futuro, porque realmente as bactérias multiresistentes estão dominando tudo aí. Rafael, eu tô com tempo ainda, tem mais duas perguntas. Tem problema aí eu responder? Pode responder. Tá. A Marleide aqui falou. De que forma um graduando em ciências biológicas pode atuar em laboratórios hospitalares? Quais seriam os passos ou qualificações? Ahn, então, para quem cursou biologia, eu acho que realmente procurar um estágio em hospital. Você pode se especializar em análises clínicas, né? Então, a gente hoje em dia já tem. Eu acho que não sei se exatamente se é técnico ou se é especialização, porque eu não cheguei a fazer. E se você quiser realmente ir para laboratórios de microbiologia, você pode procurar nas instituições, né, como a USP, a Unifesp, aqui no Butantã. Se eu, Gustavo quer saber um pouquinho mais sobre a minha linha de pesquisa, como eu utilizo a nanopartícula para essa finalidade, quais as vantagens. Ah, você trabalha com nanometálica também. Legal. Tá. Bom, a prata é utilizada há muito tempo já como para tratamento de feridas, enfim, então a gente já é estudada há muito tempo. Só que o que acontece é que ela é um pouquinho tóxica para nós humanos. A minha linha de pesquisa, a gente basicamente faz essas nanopartículas junto com extratos vegetais, então da maneira mais limpa possível para ter o menos químico possível, para ser o menos tóxico possível para nós humanos. É, E aí a gente faz essa exposição dessas bactérias que são muito resistentes a essas nanopartículas para ver o percentual ali de morte. É uma pesquisa muito, assim, tá em fase bastante inicial. É bem complexo, porque por ser tóxica, historicamente tóxica, né, para a célula humana, não tem muito interesse, às vezes, lá de países da Europa, enfim, em realizar esses estudos. Então a gente tem pouca informação, né? Porque a gente sabe que lá é onde eles mais publicam, né? Estados Unidos e Europa é de onde vem a maioria das publicações. Então é difícil porque não tem muita informação e aí tem que quebrar muita cabeça para descobrir isso. Uhum. Perguntas sobre a prova, gente, e sobre o programa, a gente vai deixar para responder na sexta-feira, tudo bem? Para não acabar atropelando os assuntos. A Maíra queria saber sobre a linha de pesquisa que hackeia bactérias para atacar câncer. Se existe essa linha na linha de pesquisa nanometálicas. Olha, eu não sei dizer se existe com nanopartículas. Eu sei que existe esse tratamento ali com bactérias para câncer, mas eu não sei te explicar exatamente. Vou ter que, vou ter que ficar te devendo essa. Mas se você quiser depois me lembrar essa pergunta por e-mail, eu posso estudar e te responder melhor.
E a Camila perguntou também, quem está começando a se aprofundar em microbiologia, qual seria o passo mais estratégico e prático para aplicar os conhecimentos que eu compartilhei? Sinceramente, Camila, busca um estágio em laboratório. Se você realmente quer trabalhar com micro, busca um estágio, se você está na faculdade, né? Uma iniciação científica. Se não, você pode ir atrás de uma especialização. É, de verdade, para você aplicar de maneira mais prática só em laboratório mesmo.